Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast aqui da AFIAPED. Eu sou Cadu Carlomagno, um dos editores da pediatria. E aqui, lembra, você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. E hoje, para mim, é uma honra, estou muito bem acompanhado da minha querida amiga, a professora Renata Dionísio. Rê, seja bem-vinda ao videocast. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante que acabou de sair, né, Cadu? Esse artigo saiu agora em outubro, finalzinho de outubro, e a gente já vai discutir para que você possa acompanhar as atualizações praticamente em tempo real. Exatamente, porque aqui é isso, você vai se atualizar com a gente muito rapidamente, a gente sempre está muito atento ao que está acontecendo, seja aqui no Brasil, seja fora, e vai trazer para você tudo para você conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia. E o assunto de hoje é um assunto, então, muito interessante, é um documento que saiu recentíssimo da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre perímetro cefálico e os diagnósticos diferenciais em pediatria. Foi agora em outubro de 2025, né? Uhum. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu quero te perguntar é seguinte, bom, esse novo documento da Sociedade sobre perímetro cefálico, né, ele vai reacender um tema clássico da pediatria, que a gente é meio neurótico em perímetro cefálico, ainda mais nós, neonatologistas. Mas por que ele voltou a ser destaque agora em 2025? O que a sociedade brasileira percebeu, Cadu, é que apesar de ser muito fácil, né, um dado muito objetivo que você consegue ali em todas as consultas fazer, ele ainda é subnotificado. Ele tem uma importância imensa porque ele é muito sensível no desenvolvimento não só neurológico, mas também nutricional, mas a sensação é que a gente não tem medido e tomado as atitudes que precisam ser tomadas ali no intuito de prevenir, de monitorar o desenvolvimento e evitar doenças crônicas futuras. Perfeito, a gente tem que lembrar que é parte da nossa rotina, né? Toda vez, seja numa UTI neonatal, seja no consultório, a avaliação do perímetro cefálico ela é fundamental para a gente entender estado nutricional, se o bebê está crescendo adequadamente, se houve alguma restrição de crescimento intrauterino, etc e tal. E às vezes é meio assim, é meio moroso, é meio chatinho às vezes de medir o perímetro cefálico. Mas a gente não pode deixar de dar o devido destaque e importância a isso. E aí, com isso, eu queria saber o seguinte, do ponto de vista técnico, o que justifica uma vigilância tão rigorosa do perímetro cefálico nos nossos pacientinhos? Bom, começa, né, pessoal, que o crescimento do perímetro cefálico, 85% dele é dentro do primeiro ano de vida. Então, se isso acontece no primeiro ano de vida, é porque você precisa vigiar ele de alguma forma, né? Importantíssimo. Então, qualquer variação nas medidas de perímetro cefálico vão sinalizar alterações nutricionais, neurológicas, né, até mesmo genéticas, né? Então, tem bastante coisa genética aí que a gente vai acompanhando, infeccioso também, né? Ele hoje tem trabalhos falando que a alteração do PC prevê até risco metabólico futuro. Então, a gente começa a ver aí a importância de levar esse item um pouco mais a sério, né? É muito simples de medir, né? Então, não tem por que a gente fazer. E o grande problema, né, que a Sociedade Brasileira citou 2, 3 vezes nesse artigo, Cadu, é que mesmo quando você mede tudo direitinho, o que tá ficando cada vez mais difícil, então é um item subnotificado, principalmente naquela caderneta que vem do SUS, né? O bebê nasce, ele vai para casa com aquela cadernetinha nacional da saúde, né? Mesmo que a pessoa identifique, né? O cuidador ali da saúde identifique uma alteração na medida, ele não toma nenhuma conduta. Então, esse é o ponto-chave aqui para alertar para a gente qual é a importância de entender, não só de medir, de anotar, mas que na hora que você olha ali, né, aquela medida alterada, você precisa tomar você precisa investigar, você precisa cuidar dessa criança, porque isso vai determinar o futuro dela a curto e a longo prazo, tá? Não subestimado, tipo, percebi que tem alguma coisa errada, mas bom... E Isso, deixar tipo, morrer o assunto, né? a cabeça tá grande, mas será que isso é familiar? Será que não é, né? Como é o histórico dessa criança, né? Então, a gente precisa interpretar mais seriamente esse dado tão importante, não só da parte neurológica, mas também da parte metabólica, né? Ele reflete ali condições nutricionais também. Sem dúvida nenhuma. E já que a gente vai falar do perímetro cefálico, eu imagino que também é importante reforçar a técnica, né, de aferir
o perímetro cefálico, aonde geralmente a gente erra? Como é que a gente deve fazer? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes. Vamos lembrar então que para você medir o perímetro cefálico, o primeiro ponto é a fita inextensível, e isso eu vejo em diversos setores alguns erros. Por exemplo, o uso de fitas de papel, Sim. né? O uso de fitas com material mais elástico. Então, isso não pode acontecer, tá, pessoal? A fita é inextensível. A posição, a gente sabe ali que é no arco da sobrancelha, ali, né, acima da glabela. Ela tem que passar no mesmo nível dos dois lados e passar por cima da maior proeminência do occipício, tá? Então, você localiza isso. E você precisa medir 3 vezes, Cadu. Não é Olha, uma isso é vez só, importante. não basta. Você precisa medir 3 vezes para ter certeza e você vai anotar a maior medida, né? Então, quem nunca pegou um bebezinho, principalmente o maior, né, que dá um super trabalho para medir, às vezes você tem que medir no colo da mãe, né? Os muito pequenininhos. Então, assim, cada perfil de paciente tem as suas dificuldades ali inerentes do manejo, né? Então, eu acho que o principal ponto é esse: você usar uma fita adequada e você também fazer essa volta aí muito bonitinha. Um outro índice importante que a gente não costuma usar na prática, mas que com o incremento ali do berço seguro, de medidas posturais, a gente vê mais plagiocefalia, né, que é aquele alteração posicional ali do crânio, é o índice craniano, em que a gente vai fazer essa continha aqui, que é a largura dividido pelo comprimento, né? Hoje a gente consegue fazer isso melhor com um craniômetro, tá? Mas seria essa circunferência por essa distância aqui, tá? E ele normal ali dividido por 100, né? Vezes 100, desculpa. Então, é largura dividido por comprimento vezes 100. E ele normal varia de 76, 78. Quando você tem alteração, você já fica com o olho mais ali para procurar uma deformidade. Então, o melhor cenário é que seja uma deformidade postural. Claro. Mas tem aí as craniosinostoses para, né, deixar a gente mais alerta. Eu também acho que esse é um ponto que a gente poderia conversar hoje. Sem dúvida nenhuma. E só para tirar uma dúvida minha, pessoal, para medir o índice craniano, eu também uso a mesma fita que eu faço A gente geralmente usa o craniômetro. O próprio craniômetro. Isso, não daria exatamente. para ser uma fita métrica Não habitual. daria, não. Então, pessoal, tem aí o seu É melhor o craniômetro à Isso. disposição. Muito bom. E aí, um outro dado, né, que eu acho que é importante, até quando nós, pediatras, devemos fazer a aferição do perímetro cefálico? Então, assim, no nascimento a gente vai fazer, por uma questão de dado, aí a gente precisa, né, classificação, inclusive, né, do né? recém-nascido. Mas o melhor momento para você medir aquele PC que vai constar ali no teu, para você começar a plotar gráfico, é pós 24 horas, né? As calotas ali vão se acomodando, principalmente quem nasceu de parto vaginal, por exemplo, né? Que tem ali uma calota mais... Ou tem um cefalematoma, ou tem um uma cefalematoma, né? Uma calota mais... os ossinhos ali mais encavalados, né? E aí a gente vai fazer mensalmente até 6 meses, tá bom? Então... para o acompanhamento até 1 ano, que a SBP recomenda mensal, a gente vai medir em todas as consultas. No SUS, que tem aqueles intervalos depois com 6, com 9, com 12 meses, você vai medir nessas consultas, né? E em todas as consultas que a criança passar até os 3 anos de vida, que esse intervalo vai aumentando, né? Depois dos 3 anos, você pode medir anualmente. Lembrar que se for um paciente neurológico, né, um paciente em que tem alguma questão, asfixiado, uma hidrocefalia, alguma coisa que te chama atenção ali, né? Um encefalopata crônico, você vai medir todas as consultas. E para algumas questões, né? Por exemplo, para os encefalopatas crônicos, existem até curvas mais específicas ali para você seguir, tá? Perfeito. E bom, queria saber agora o seguinte, né? O que você tem a dizer, o que o artigo traz sobre o que é um normal em termos de perímetro cefálico e quais são as curvas que a gente deve utilizar de referência de acordo com esse documento da Sociedade Brasileira? Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo aula aqui para a AFIA, tá, Cadu? Porque no consultório, que é o meu maior dia a dia, né? Eu costumava plotar os dados de perímetro cefálico na curva da OMS, né? Sim. E quando eu fui estudar para montar a aula de Zika, existe uma recomendação oficial da OMS para a gente usar a curva do Intergrow para avaliar PC, né? Então, esse documento fala sobre isso. Considerando um bebê termo, um termo verdadeiro, um 38, 40, 35 para menino, 33 para menina, tá?
Mas se a gente for falar de microcefalia, estamos falando de 31,9 para menino e 31,5 para menina, tá? Porque essa definição, eu vou falar um pouquinho mais para frente, seria 2 desvio padrão do percentil 50, Certo. tá? Então, o percentil 50 é mais ou menos 33 para menina, 35 para menino, né? Tem uma variação ali dependendo da etnia, Sim. do gênero, enfim, né? E o PC vai crescer no primeiro ano de vida por volta de 12 centímetros. Então, se você pensar que uma criança nasceu com 35, o final do primeiro ano ali é em torno de 47 a 50 ali, É né? bastante É coisa, né? bastante coisa. Ganha 1 quilo, né? O cérebro ganha 1 quilo no primeiro ano, tá? E daí esse documento reforça que a gente vai usar a curva do Intergrow, tá bom? Inclusive no período neonatal. Se for um prematuro menor de 33 semanas, a gente tende a usar o Fenton e Sim. depois corrigir, né? Pode Correto. passar lá para o MS. Sendo um prematuro tardio, a gente pode manter o Intergrow, porque com 6 meses essa curva vai se sobrepor à curva da OMS, tá? Sim. Então essa é a orientação que ficou aí nesse artigo aí de outubro, né? E, né, esse ponto importante aqui para o prematuro, eu vou usar a idade corrigida até pelo menos 2 anos. Apesar de que PC geralmente é o primeiro catch-up, né? Dos itens ali entre peso e estatura, o PC geralmente é o que recupera, mas a gente vai usar a idade corrigida até 2 anos, tá bom? Muito bem. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente vai continuar agora só para quem for aluno dos nossos cursos. Se você não é aluno da AFIA, então, infelizmente, a aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado e o momento que você adquirir um curso da AFIA, você vai ter acesso completo aos nossos videocasts. Então, estamos aí no aguardo e obrigado, Rê, pela sua participação. Obrigada a vocês, até a próxima.